Profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu ainda calava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você a inteligência e o discernimento. Quando você começou a fazer a sua súplica, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para salvar, para levar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 77 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia depois das 72 semanas. O ungido será morto e não terá nada. O povo tem um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações. Foram determinadas, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais sobre as asas da abominação. E virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Deixa a palavra que nós acabamos de ler, no capítulo 9, do versículo 20 em diante, é a resposta de uma oração que Daniel está fazendo. Nós voltarmos um pouquinho atrás, no capítulo 9, no primeiro versículo, ele inicia a sua oração. Mas para quem Daniel está orando? Ele está orando para ele mesmo? Não, ele está intercedendo pelo povo. Mas nós precisamos entender um pouco aqui a história de Daniel, como ele chegou nesse momento aqui, que ele se propôs a fazer essa oração pelo povo de Israel, e por ele também, porque ele estava em terra de cativo, estava numa terra de cativeiro. Então, para começar a falar de Daniel, nós precisamos saber como que se iniciou. Daniel foi levado, nós fomos exilados, junto com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a terra da Babilônia, pelo rei chamado Nabucodonosor. E passou um período grande na terra, nesta terra, e Deus exaltou Daniel, como todos nós sabemos, junto com seus companheiros daquela terra. Mas passou um período em que Deus usou muito Daniel, até mesmo como rei que veio a se converter depois, ao Senhor. E depois veio o seu filho, Beltesazar, que também teve um fim trágico, mas que também foi, Deus usou Daniel no período do seu reinado. E ele foi honrado também na época do filho de Nabucodonosor, segundo rei da Babilônia. Depois foi tomado o reino de Beltesazar e dado aos persas, a um rei chamado Dário, ou Dario. Deus também honrou Daniel nesse período. Pegaram Daniel e jogaram na cova do leão, por inveja, porque Daniel, ele se fazia diferença na onde ele estava. Não importa
importava a situação que ele estava vivendo como escravo naquela terra, mas tudo que vinha para ele fazer, ele fazia, e fazia com excelência, fazia com amor, fazia com dedicação. E uma das primeiras coisas que eu quero destacar na vida desse homem Daniel era a qualidade que ele tinha de homem de Deus em oração. Ele era um homem de oração. A vida do crente, do cristão, a vida nossa que queremos voltar para casa, para a nossa casa verdadeira. Na verdade, Paulo diz que nós não temos lembrança dela. Se lembrássemos, não queríamos mais voltar para cá. Queríamos estar lá, mas não lembramos. Mas um dia veremos com os nossos olhos como ela é. Não temos essa lembrança, mas um dia veremos na perfeição como ela é. E Daniel era um homem de oração, vivia orando, aleluia. E inclusive foi parar na cova dos leões pelo motivo de não mudar a sua opinião a respeito de quem ele era. Tentaram contra ele várias situações para acusar ele diante daquele rei, e não encontraram nenhuma. Então eles acreditaram firmemente que o único jeito de derrubar Daniel era procurar alguma ocasião na lei do Deus que ele servia, porque ele sabia que Daniel não ia transgredir a lei. Mandaram um decreto, baixar o decreto, que qualquer um naquele espaço de tempo que não adorasse somente a imagem que aquele rei tinha feito, fosse jogado na cova dos leões. Daniel ficou sabendo do decreto e voltou para casa. O que ele fez? Parou de orar? Não. Subiu no andar de cima, abriu a janela, e a Bíblia diz que dava para Jerusalém. A saudade dele da casa era tão grande que ele queria orar olhando para a sua terra natal. E assim ele orava 3 vezes por dia. Então os inimigos invejosos chegaram, porque Daniel estava prosperando naquela terra. É ele que governava abaixo do reinado. É ele que dava as ordens. Um escravo dando ordem, que parece meio relativo com a história de José. Um escravo que se tornou poderoso. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Que nós, a Bíblia diz que se fomos chamados para ser livres, livres somos. Mas se fomos chamados para estar em Cristo, agora somos escravos de Cristo. Em qualquer situação não temos privilégio algum, porque se não estamos com Cristo, somos escravos do mundo. Mas se estamos com Cristo, agora somos escravos de Cristo. Quer dizer, nós precisamos entender que a nossa missão é viver para Cristo, viver para a sua vontade, viver para aquilo que Ele determinou para nós. E Daniel entendeu isso muito bem. Na lei judaica, as ordens de oração, ou o dia de trabalho, era composto e dividido em horário. Então começava o horário, primeiro horário às 6 horas da manhã. Era o primeiro horário, isso também para a oração e também para o dia de trabalho. Depois vinha o segundo horário, que era às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã era o terceiro horário, ou seja, a segunda hora, em que os judeus costumavam orar. Depois vinha o meio-dia, que era a hora sexta. E depois às 15 horas da tarde, a hora nona. E era exatamente nessa hora nona que Daniel estava orando. Aleluia. Ele podia estar orando em qualquer um desses outros horários. E depois às 6 horas da tarde, que era a hora 10ª, que acabava, se encerrava o expediente de trabalho. E também o costume dos judeus de entrar em oração 3 vezes por dia. Esses eram um horário escolhido para orar. Mas o que me chama a atenção é que quando Daniel ora, já está, foi próspero em todos esses reinos, e agora ele tem uma visão. Ele começa a ter uma visão de uns seres místicos, que ele não conseguiu entender direito aquela visão, e aquilo ficou perturbando a sua mente, porque ele viu uns seres com
pareça de homem, mas que tinham asa como águia, que voavam. Parece uma coisa meio doida, né? Mas no céu é assim, a gente não entende. A gente pensa que a gente vai ver o anjo com uma asinha voando por aí, né? Essa é a imagem que nós temos do céu. Não importa como seja o céu, mas o céu é real. Ele é verdadeiro. Aleluia. E o céu é tão real que ele tem uma conexão tão forte com o mundo terreno para aqueles que nele aqui estão firmados em Jesus. E o céu está a todo tempo olhando para a terra para ver se encontra alguém semelhante aos que estão morando lá, que não se dorme. E olhando para o céu, então, Deus que nunca dorme, e está sempre firmado, com os olhos fitos em toda a terra. Ele olha agora para Daniel, orando. Aleluia. E deu uma ordem. No versículo do texto que nós lemos, diz que o Senhor deu uma ordem. Uma ordem para quem? Para Gabriel. Diz, vai lá, Gabriel, e explica a Daniel. Dê a ele inteligência. Dê a ele capacidade de interpretar esse sonho. Porque esse texto de Daniel que nós lemos já está quase chegando ao final, onde Deus revela para ele o fim. As 70 semanas, nesse tempo era contado como um tempo diferente. Deus não conta como nós. As 70 semanas contava 70 semanas de anos, que dava perto de 490 anos. E antes das primeiras 7 semanas, então eram os primeiros 400 anos onde viria o Messias. Aleluia. O esperado. E que já se cumpriu. Esses 400 e poucos anos das 70 semanas já se cumpriu com a vida de Cristo. E nós lemos no trecho final que o sacrifício diário foi tirado. Jesus foi tirado do nosso meio, em físico, em corpo, mas está presente em espírito. Jesus foi tirado do nosso meio visível, e Ele está presente agora pela nossa fé, porque a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Esperamos que Cristo reine sobre nós, e aguardamos. E como que aguardamos? Orando, perseverando e esperando. Aleluia. Agora sim nós já podemos entender um pouco o que é esta palavra, a visão que Daniel teve. A oração de Daniel, ela foi ouvida. E diz assim então: enquanto eu ainda falava e orava e confessava. Entendeu? A oração não é só falar. A oração tem que ser confessada. Aleluia. Às vezes a gente pensa que está orando e está falando com Deus, já estamos atingindo o objetivo que a palavra diz. Não, a oração é confissão. Aleluia. Daniel tanto estava confessando a dificuldade que ele estava ali, como também o pecado do seu povo. Ele diz então: enquanto eu orava e confessava o meu pecado. Aleluia. Aleluia. Olha que profeta era esse, Daniel. Um homem que orava 3 vezes por dia e ainda estava confessando o seu pecado. Porque ele reconhecia que ele era pecador, mesmo sendo um homem de oração. Aleluia. E isso faz diferença em nosso meio, porque muitas vezes a gente pensa que só estar na igreja já é o suficiente. Só orar uma vez ou outra já é o suficiente. E a gente nesse passo, irmão, a gente vai se afastando de Deus, querendo resolver as coisas da nossa maneira, com a nossa força, com o nosso braço. Nós estamos vendo que estamos sucumbindo, que estamos sendo espremidos, que estamos encurralados, mas mesmo assim não se dobramos, mesmo assim não se humilhamos. Aleluia. Até que chega um momento em nossa vida, aleluia, que nós vemos que tudo se resume, não no que eu queria, não no que eu preciso, mas no Criador. Aleluia. Tudo se resume não é no bem que eu quero, que eu almejo. Deus quer para você também. Deus quer que você prospere assim também. Mas o que Ele quer mais é que a gente olhe para o Criador e veja que tudo se resume nele. Se Ele quer, vai acontecer. Se eu busco nele, Deus vai me dar. Deus vai prosperar na minha vida. Mas o verdadeiro sentido é que nós estamos caminhando para Jesus. Deixa as
palavra é fiel e diz: se eu estou fazendo para ele os sinais do que eu estou fazendo, eles vão andar atrás de mim. Eu não preciso correr atrás dele. Eles vão ser um sinal de obediência na minha vida. Eu vou andar para frente, os sinais, as pessoas vão dizer: olha ele, quem era ele? Quem era essa pessoa? Era um nada, ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nela. Era um distinto, era um largado. Mas olha agora, olhando para ele, prosperou, cresceu, nem parece a mesma pessoa. Talvez alguns até vão dizer assim, como aqueles falaram para aquele aleijado que ficava à porta do templo: aleluia, é ele? Outros diziam: não, parece com ele. E ele fazendo o peito e dizia: sou eu, rapaz, sou eu. Quanto tempo eu esperei que vocês, alguém aqui me desse alguma coisa, e não era esmola que eu precisava. Aleluia, eu precisava andar, porque eu andando, eu consigo aquilo que eu preciso. Daniel confessa o seu pecado e o pecado do povo de Israel. Lançava as suas súplicas diante do Senhor. Aleluia, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E assim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. E era a hora do sacrifício da tarde. Aleluia! Está entendendo, irmão, que a oração, ela não é invalidada? Olha só a profundidade da oração que Daniel fez. Ele orava com a boca, mas também com o coração. Aleluia! Ele se derramava em súplica diante de Deus, confessando o seu pecado e confessando também o pecado do seu povo. E ele diz, e cita o versículo de Deuteronômio, capítulo 21, ainda onde o Senhor diz assim: se vocês me obedecerem, aleluia, aonde vocês colocarem os pezinhos de vocês, aonde você agarrar na tua mão, vai ser teu. Aonde você semear uma semente, ainda que muitos olhos dizem: essa semente não vai germinar, ela vai produzir. E não um só, mas 100 por um. Ela vai produzir, filho. Ela vai dar resultado. Você vai ser próspero. E o Senhor vai se dando, vai ser abençoado. A cria da tua marca vai ser abençoado no teu celeiro. E o Senhor termina o versículo, depois ele começa de novo dizendo: mas se não me obedeceres, todas essas bênçãos transformarão em maldição. Vai ser maldito o teu celeiro, vai ser maldita a tua terra, vai ser maldito o lugar onde você colocar as mãos. Se vocês esquecerem, serão levados para uma terra de cativo. E isso Daniel está citando porque o povo tinha abandonado a Deus. Aleluia. E por que eles tinham abandonado, irmão? Aleluia. Porque eles entraram numa terra tão abençoada, numa terra tão próspera, que eles não precisavam plantar nenhuma semente, eles só chegaram lá e foram colhendo o que já tinha. E era muito o que tinha. E por causa da grande prosperidade, por causa da abundância que se tinha, que não precisava mais orar, não precisava mais chorar para nada, não precisava suar para trabalhar, o povo foi esquecendo de Deus, se distanciando um pouquinho. Aleluia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Entende, irmão? Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e depois de amanhã mais um pouquinho, e sem a gente perceber, quando a gente vê, a gente já está distante de Deus. Aleluia. Tão frio como uma água de geleira. E quando lembra que precisa voltar ao Senhor, não tem palavras para falar, não sabe mais como pedir, está tão distante de Deus. Isso aconteceu com o povo. E Daniel está dizendo: eu orava, eu suplicava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, que nós cometemos e os nossos pais também cometeram, transgrediram a lei. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe qual é o meu papel como pai, como mãe, como avó?
como tio, como amigo, como parente, como crente. Sabe qual é o teu papel? Aleluia. É instruir. É não se esquecer do bem maior que Deus já te fez. E não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é o emprego que você pensa ser o melhor que você tem. Não, o melhor que Deus fez por mim e por você e pela nossa família foi entregar seu filho na cruz.